Olá, saudações, sejam bem-vindos ao meu canal História com o Professor Léo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, dando continuidade aos vídeos anteriores, conversando sobre o Império Romano, nós estamos justamente agora na fase de transição entre a República Romana e a transição para o Império Romano. Então nós contamos aí no vídeo anterior o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, que já está no meu canal. Então vence uma batalha interna no segundo triunvirato, após a morte do general Marco Antônio. O único general sobressalente desse sobreviveu, que continuou, vamos dizer assim, nesse segundo triunvirato, o Otaviano. Ele, em 30 a.C., ele continua ali administrando a transição ali da República para o Império Romano, até que 3 anos depois, em 27 a.C., ele se denomina, se autoproclama imperador de Roma. Mas isso ele soube fazer num período de transição, respeitando o Senado, sem fazer uma ruptura drástica, para que houvesse o menor possível reação do Senado. Então a transição dele, o poder dele, foi sendo aos poucos. Então aos poucos ele foi tirando algumas delegações administrativas do Senado e concentrando em sua mão. Então isso não foi da noite para o dia. Então por isso que houve esse período aí de 3 anos entre a consagração dele como imperador, a autoproclamação, e ao mesmo tempo o final da Guerra Civil. Então perdurou ali do ano de menos 30, tá, até 27, menos 27 antes de Cristo. Ele soube respeitar o Senado, não abolindo totalmente o Senado. Ele manteve algumas funções do Senado, algumas regalias dos senadores. Como eu falei, o poder foi aos poucos sendo tirado e concentrando na sua mão. Então no final ele concentrou o poder religioso. A figura do imperador era considerada um semideus em Roma. Ele concentrou o poder administrativo, que antes pertencia por completo 100% ao Senado, antes dos triunviratos, tá? Então ele vai manter agora, vai concentrar esse poder na sua mão como imperador e automaticamente como comandante supremo do exército. O exército, ele sabe que o exército ele é complicado. Ao mesmo tempo que Roma precisa de um poderoso exército para conquistar novas terras, manter a ordem, então ele precisa de um exército poderoso, tá? A extensão territorial daquele império é enorme. Porém, um exército poderoso também se torna ali uma pedra no calcanhar de qualquer liderança de Roma. Então ele concede terras, concede benefícios aos militares romanos. Roma nessa época já tem um exército bem poderoso, um exército profissional, um serviço militar, por exemplo, que dura 25 anos. Então tem toda uma projeção para que naquela época, na antiguidade, o exército romano realmente fazia uma diferença enorme perante guerras com os inimigos externos. Então ele vai concedendo terras, ele inclusive vai colocando tropas em locais mais instáveis, tá? Mais vulneráveis a rebeliões. Então ele vai deslocando aqueles exércitos estrategicamente dentro do mapa, dentro do tabuleiro romano, e ele inicia ali um projeto de construção de estradas. Então nós temos aí a Via Ápia, por exemplo, como a principal rodovia, a principal estrada que liga Roma, e todas as outras estradas elas vão fazer um emaranhado de localizações até elas se ligarem a essa Via Ápia. Então nesse tempo Roma chegou ao ponto de construir mais de 11 mil quilômetros de estradas, tá? Com construções bem sólidas, inclusive um exemplo para a engenharia moderna, tanto que na Europa existe algumas partes dessas estradas ainda intactas, né, visíveis, funcionais, vamos dizer assim, embora preservadas, mas tamanha a durabilidade dessas estradas. Isso se torna um exemplo para a engenharia moderna. Hoje o homem moderno, apesar de
toda a técnica, aparelhos, computadores, todos os recursos tecnológicos, a gente pega uma estrada aí que não dura muito tempo, não dura mais do que 10 anos, sem precisar fazer uma reforma, sem precisar fazer até mesmo uma nova estrada. O que dirá aqui no Brasil, por exemplo. Então você pega essas estradas romanas, lá do início, né, no século I, dos primórdios ali do Império, e terem ainda, né, parte dessas estradas existentes na Europa, isso é fantástico, tá? Isso é um monumento histórico, simbólico, e mostra que às vezes a gente, como um homem moderno, a gente tem a projeção e a mania de olhar o passado e ver o passado como homens primitivos, pré-históricos, ignorantes, não detentores de conhecimentos. E a gente tem excelentes obras na antiguidade. Você vê as pirâmides do Egito, você vê as colunas de Machu Picchu, as pedras, as rochas de toneladas cortadas ali milimetricamente e encaixam sem criar nenhum espaço, tá? Entre um vão, entre um muro de pedra ou outro, e estão aí existentes até os dias de hoje, ao contrário dos nossos modernos edifícios que não duram muito. Então, a antiguidade, com toda a sua dificuldade e aquela engenhosidade arcaica, né, tamanha inteligência dos povos antigos, faziam obras espetaculares e que duram até hoje. Então, é um exemplo aí de arquitetura, de matemática, de engenharia. As estradas romanas, ela tem esse destaque e ela tinha a função de justamente, em caso de qualquer revolta, qualquer necessidade de movimentação administrativa ou militar, era muito mais fácil passar por uma estrada com pedra, né, com terreno ali abatido, tudo direitinho, do que atravessar florestas e pântanos, ainda mais com um exército. Então, essas estradas proporcionaram essa movimentação rápida e também o comércio e a prosperidade econômica do Império. Então isso foi de grande valia. Então o Otaviano, ele recebe ali o título de Augusto, tá? Então ele vai ser ali o primeiro imperador de Roma, e ele vai, além de proporcionar terras, conceder benefícios ao exército, oferecer mobilidade ao exército, oferecer desenvolvimento econômico através dessas estradas, manter o status e a tradição dos patrícios pelo Senado, a transição política ali junto ao Senado, mantendo aquela elite ainda, né, soberba e pertencente ao Império Romano. Faltava uma lacuna para ele fechar com chave de ouro. E a questão do povo, o povo que antes estava sendo sempre deixado de lado na República Romana, sempre buscando mais direitos, mais benefícios, mais igualdades, mais participação política, mais atenção dos governantes de Roma. O imperador agora ele passa a dar uma atenção maior ao povo romano. Então, além daquela política que ele vai manter dos jogos e dos alimentos, dos espetáculos, mas ele também vai fornecer empregos em obras públicas. Então, o império ele vai empregar a população, ele vai pagar salário à população, ele vai dar dignidade e criar com a sociedade. Os plebeus vão participar do crescimento de Roma. Vai chegar obras de infraestruturas, aquedutos, por exemplo, que existe até hoje, aquedutos de irrigação ali chegando até o Império Romano, até as cidades romanas. Então, vai trazer ali banheiros, termas públicas, construções até mesmo de saneamento, de irrigação, oferecer estrutura dentro das cidades que justamente vai beneficiar o povo mais pobre. Então o povo ele vai ser atendido administrativamente, o povo vai ter emprego e ele vai ter diversão. Então o povo tem todo o básico ali, todo o serviço de Roma, a segurança de Roma, a segurança de pertencer à civilização romana. Então aquele orgulho de ser romano, isso vai crescer cada vez mais dentro do povo. E com isso ele vai acalmar as revoltas, ele vai acalmar as necessidades
do plebeu romano, porque ele vai oferecer atendimento a esse povo. Ele também vai atender ao exército, concedendo terras, concedendo estrutura ao exército, investindo no exército, e ao mesmo tempo ele vai manter o status e a nobreza dos patrícios, e manter ali a politicagem do Senado. Então foi um imperador muito habilidoso, e ele vai inaugurar indiretamente, né, um período que vai se estender por 180 anos, ou seja, um período ali que vai durar, né, um pouquinho mais de 180 anos, tá? Um pouquinho mais, vamos chegar aí a 200 e pouco, quase 207 anos mais ou menos, que é o período que vai iniciar em 27 a.C., justamente na fase ali da transição do seu império, da sua coroação como imperador, até o ano de 180 depois de Cristo. Então esse período, tá, de 207 anos, ele vai ser conhecido como a Pax Romana. Tá? A Pax Romana, ela vai ser um período que vai centralizar justamente a diminuição, quase que zerar as guerras de expansão, as grandes guerras de conquistas de Roma. Tá? Ele vai estabilizar a questão interna do Império Romano. Vai existir alguns complôs, alguns dissidentes? Sim. Vai existir alguém do contra? Sim, óbvio. Nenhum governante, ninguém agrada 100%. Tá? Então, algumas pessoas vão tentar fazer uma oposição ao imperador Otaviano, porém ele vai conseguir esmagar rapidamente essa oposição. Ele vai caçar seus inimigos políticos e vai colocar toda a força, né, para não dizer ao contrário, executar seus inimigos políticos. Então ele vai estabilizar e oferecer uma paz dentro desse império. Ao mesmo tempo, o império ele vai ter essa projeção de um bem-estar social, uma sociedade tranquila, as coisas tudo sendo mantidas, e automaticamente, para que isso tudo funcione, há um gasto enorme, tá, do tesouro romano para manter essas obras públicas, essas construções de infraestruturas, de cidades, de estradas, a manutenção desse status quo, dessa rotina dentro do Império Romano. Isso vai ter um alto gasto. Em contrapartida, a grande fonte de renda de Roma é justamente as guerras de expansão, mas não está havendo guerras de expansão. Um outro ponto também é com relação ao sistema escravagista. Roma, ela mantém os seus serviços básicos, as suas obras, o seu trabalho pesado em cima da mão de obra escravizada, inclusive até mesmo nos pastoreios e nos campos de plantações. Então, vai chegar um momento que a expansão, a escravização vai ser justamente ao contrário. Ela vai entrar em declínio. Não vai ter tanto crescimento de escravizados, essa mão de obra vai diminuir, e isso vai começar a afetar um problema de abastecimento em Roma, abastecimento de alimentação, abastecimento de riquezas, a falta de guerra, e em contrapartida, a paz e o momento oportuno faz com que a população cresça. A população ela vai expandir, ela vai ter mais filhos, ela vai ter estabilidade, felicidade dentro do Império Romano, e isso vai fazer um inchaço populacional. Então eu tenho, nesse momento, um problema nos cofres de Roma, a baixa mão de obra para gerar comida, a baixo índice de guerras ou inexistência de guerras para se gerar saques. Então automaticamente o dinheiro não vai entrar nos cofres, porém a infraestrutura para manter vai ser cada vez maior o gasto. Então vai chegar uma hora que essa balança ela vai desequilibrar novamente. Então nós tivemos aí, no período até o ano ali de 180, século II depois de Cristo, o seu último imperador que viveu ali
o auge desse período de expansão romana, o Marco Aurélio, que era considerado um imperador filósofo, por exemplo, ele tinha um conhecimento filosófico muito grande. Então o próximo imperador após me fugiu aqui a cabeça aqui, Marco Aurélio, perdão. Ele, na morte dele, vai ser indicado um outro imperador, o Cômodos. Eu lembrei agora daquele filme do Gladiador. Nós tínhamos ali o Marco Aurélio, o pai do Cômodos, tá? Tirando essa parte aí, o filme, eu vou deixar a parte, eu citei o nome dele aqui, mas o filme ele não é fiel à história, tá? Ele é uma representação de Hollywood em cima de um fato histórico, mas não necessariamente o filme é a história em si, tá? Mas existiu sim o imperador Marco Aurélio, existiu sim o imperador Cômodos. Já o general Máximos, por exemplo, não existe nenhuma representação histórica, nada que prove que esse general Máximos existiu, né? Não tem nada de arqueologia, não tem nada histórico em cima desse general Máximos. Então ele é um personagem de Hollywood só para esquentar a trama ali do filme. Então por isso, muito cuidado com a questão dos filmes de Hollywood, nem sempre eles seguem fielmente a risca, tá? Mas nesse ponto aí do Marco Aurélio e depois do Cômodos, o Cômodos foi um imperador horrível, com pouca habilidade política, muito intransigente. O governo dele vai ser um governo curto, de 2 anos apenas, vai ser marcado por corrupção, tá? E muito desafeto político, tanto que o Cômodos ele vai ser assassinado. Com 2 anos de governo ele vai ser assassinado e vai ser substituído por outro imperador. Então Roma, ao contrário do que a gente estuda às vezes, a gente lê livros, né? O Império de Roma, a função do imperador, ele não necessariamente é hereditária, de pai para filho, tá? Ele é uma indicação, ele é uma projeção política. Às vezes o imperador abençoa uma determinada pessoa, às vezes um sobrinho, ou às vezes alguém mais chegado politicamente, e o imperador ele indica após ele quem será o próximo imperador. Ou às vezes até o próprio movimento político ali, o complô político indica um próximo imperador. Então Roma, não necessariamente o cargo é hereditário, tá? Então deixando isso aí bem frisado. Então o Cômodos ele vai ser assassinado, e a partir daí o Império Romano ele vai mergulhar num período de tramas e complôs políticos, tá? Inclusive com o assassinato de vários e outros imperadores. Nós tivemos imperadores em Roma que duraram 6 meses. Tivemos imperadores em Roma que cometeram aberrações. Nós tivemos aí Nero, por exemplo. O Nero ele incendiou Roma, literalmente, tá? Então há um indício histórico que ele estava fazendo execuções de cristãos, e era muito comum, às vezes, não crucificar o criminoso, tá? Roma, nessa época, a crucificação era uma pena capital. Hoje a gente vê aí penas capitais, né? Às vezes um enforcamento, um fuzilamento, injeção letal, cadeira elétrica. Nessa época não tinha nada disso. Nessa época a pena capital do Império Romano era a crucificação. Então os maiores bandidos, os maiores criminosos, os maiores inimigos de Roma eram crucificados. E numa dessas crucificações, às vezes se tacavam fogo no cadáver. Então nesses incêndios de incendiar cruzes, o fogo lambeu em Roma, e isso foi atribuído, a culpabilidade desse incêndio, que acabou de sendo descontrolado, ao imperador Nero. Nós tivemos outros imperadores também infames na história, como Calígula, por exemplo. O Calígula ele tinha problemas mentais, ele foi ficando louco ao longo da vida e foi cometendo aberrações a níveis morais tão absurdos que eram estupros, eram leis
totalmente, ele nomeia seu cavalo como senador, por exemplo. Então eram coisas, para a gente olhar aos olhos de hoje, a gente ia dizer que esse cara era um imoral, tá? Esse cara era um sociopata, né? Mas naquele tempo ainda se tolerava. Porém, chegou-se o momento que ninguém mais tolerou as loucuras de Calígulas, os assassinatos, os estupros sem sentido, e ele acaba também sendo assassinado pela sua própria guarda de proteção. Então, para você ver como o cara era odiado, nem os seus próprios guarda-costas toleravam ele. E aí Roma, ela vai iniciar esse período de um rodízio de imperadores, e a questão da moralidade de Roma, ela vai se degradando. Mas isso é um assunto que eu vou continuar no próximo vídeo. Então continua aí no meu canal, História com o Professor Léo, e qualquer dúvida, qualquer comentário, comente aí embaixo aí. Não esqueça de curtir, compartilhar. Forte abraço.